Luto tem a ver com sentidos, significados, sentimentos, mas não é doença. É importante a pessoa passar por isso, porque nós pensamos que se a pessoa não tem luto, ela está indiferente àquela situação. Alguém muito próximo de mim venha a falecer, eu desenvolvo um luto, né? De repente, alguém que eu nunca vi, eu vi, até posso ficar triste momentaneamente, mas não vou desenvolver luto, porque eu não vou sentir aquela perda, eu vou estar meio que indiferente àquilo. Então, luto ele é importante para a pessoa, porque demonstra que nós não estamos indiferentes. Bom, quando vem a notícia, né, para a igreja, que o pastor ou pastora, a gente chama de ministro, ministra ordenada, então a gente faz um acompanhamento da família, né? A gente entra em contato com a família, conversa. O nosso trabalho é muito de ouvir, de estar presente. Num primeiro momento, estar presente, com um abraço, com um aperto de mão. Menos palavras e mais presença, estar junto. Mas do ponto de vista da despedida, existe o ofício de sepultamento. Então, normalmente ele é feito um momento na capela mortuária, tem comunidades onde faz dentro da igreja ou no salão, ou em cidades onde tem estruturas que oferecem esses serviços, como é o caso aqui, né? A gente vem até o local, fica ali acompanhando a família, e depois tem esse momento que a gente chama de ofício. Não é exatamente um culto, a gente chama de ofício de sepultamento, onde se canta hinos relacionados à temática, onde se lê uma palavra bíblica, onde se faz uma alocução. A locução é a mensagem para aquele momento e onde se faz oração. Em si tem uma liturgia, então nós fizemos um ofício de sepultamento com uma liturgia própria, no sentido de externar palavras e hinos que tragam conforto e consolo para aquela família que está ali se despedindo de um ente querido, para começar a processar o luto. Bom, nós temos a Bíblia como livro fundamental, né? Então a Bíblia fala da ressurreição, né? Então as pessoas cristãs, não é diferente os luteranos, cremos na ressurreição e na vida eterna. Durante o processo de luto, a Igreja Luterana, ela costuma, através dos ministros e das ministras, que são os pastores, pastoras, missionários e outros ministros, né, acompanhar aquela família. Significa visitá-la. Nós temos por prática a escuta ativa. O que significa? Ir ao encontro dessas pessoas, ouvi-las falando. Não temos, assim, muitos conselhos, porque é um processo. Sim, temos as palavras de consolo, salmos, palavras de Cristo, palavras dos apóstolos, toda essa esperança cristã da vida eterna, mas o luto é um processo. Ele não vai terminar porque a gente vai na casa de alguém e vai dizer, não fique triste, a vida é assim, ou coisa parecida. Não. A gente vai lá e ouve a pessoa.
nós temos o que se chama de oração memorial no culto. Então, no dia em que acontece o sepultamento ou a cremação, aí a gente combina com a família em qual dia vai acontecer essa oração memorial. Ela não tem um tempo estipulado, assim, de acordo com a possibilidade da família ir ao culto. Então isso acontece no culto da comunidade e durante o culto, que tem a liturgia normal de culto, num determinado momento tem a oração memorial. Nesta oração memorial a gente lembra a pessoa, alguns dados que a família quer que a gente compartilhe, e naquele momento a gente faz uma pequena mensagem para essa família, para a comunidade toda, para todos os enlutados, e tem um momento então de oração. Bom, nós trabalhamos já cotidianamente com essa situação. A gente sempre lembra as pessoas, a comunidade, da efemeridade da vida. Efemeridade é essa condição de, apesar de sermos seres humanos tão fortes e com tantas coisas e capacidades que nós temos limites. E um dos limites é a finitude da vida. Então isso a gente chama de efemeridade. A sensibilidade, a dificuldade, as contradições que nós temos enquanto ser humano. E a fragilidade. Por um lado temos toda essa força, essa capacidade, mas por outro lado temos uma grande e profunda fragilidade. Então isso nós chamamos de efemeridade. Isso nós trabalhamos ao longo de todas as fases da vida, porque seria mais fácil se uma pessoa, só idosos falecessem, mas pessoas de todas as idades falecem, das mais diferentes formas. Então isso nós trabalhamos nos estudos bíblicos, nas pregações, nos cultos, nas conversas. Então isso sempre está presente. Como é que nós vamos encontrar sentido na vida sabendo dessa nossa condição? Então nós tentamos não entrar naquele negacionismo sobre a real situação da vida. A espiritualidade luterana sempre lembra as pessoas que, apesar de tudo que nós somos capazes e de que tudo de bonito que pode nos acontecer e acontece, a morte sempre está presente. Ela pode acontecer a qualquer hora, não importa para quem. Então a gente já trabalha essa questão desde sempre. É difícil aceitar a morte, mas a gente precisa aceitá-la. Isso que a gente chama de resiliência. Resiliência é uma força também, né? Não é só um sentimento. Nós entendemos assim, que muitas coisas nós recebemos de Deus através do Santo Espírito de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá algumas coisas. A função do Espírito Santo de Deus é essa pessoa da Trindade de Deus. Ela, segundo as Escrituras, nos ensina e nos consola. Se você for ler a Bíblia, as pessoas que vão ler a Bíblia vão ver que a função do Espírito Santo é ensinar e consolar. Ele é chamado de Consolador querido. Então é o Espírito Santo que a gente crê que vai agindo nesse período de luto. Os princípios são de empatia. A empatia é um princípio, é um valor cristão. E eu creio que não seja só cristão, né? Mas ele está presente no cristianismo. A empatia é você, mesmo não conseguindo viver o que o outro precisa. Eu não posso viver o luto do outro, é o outro que precisa passar, mas eu posso ter uma atitude de empatia. Empatia significa ouvir e tentar compreender com profundidade. Para isso eu preciso ajudar que o outro fale. Então, ao falar, a pessoa vai se curando.
Pastor Adélcio Kronbauer, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.